Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a bolsa Bela, essa bolsa maravilhosa no fio de poliéster e nesse modelo, pessoal, com um fundo de crochê, como vocês amam, tá? Uma bolsa toda em crochê que eu gastei menos de 500 gramas de fio de poliéster de 5 milímetros. Já me conta o que você achou desse modelo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curte esse vídeo, porque essa é a forma que eu tenho para entender se vocês gostaram ou não de um vídeo. Comenta se é a primeira vez que você está assistindo uma aula aqui do canal. Deixa aqui nos comentários também um coração, isso já vai estar ajudando bastante no engajamento. Eu vou aproveitar e vou pesar para vocês a bolsa. Só que o peso que eu vou passar já é com as ferragens, tá? Que querendo ou não, pesa um pouquinho, né? Olha, ela ficou pesando 557 gramas, gente. Então, assim, ficou uma bolsa leve e espaçosa. Vou aproveitar e também já vou passar as medidas para vocês. Olha só. De comprimento, ficou medindo 21,5. Se você quiser maior de comprimento, você vai trabalhar mais carreiras durante a base. De largura, ficou medindo 11 centímetros. Se você quiser maior de largura, você vai trabalhar mais correntes no início. E a altura ficou medindo 19 centímetros. Caso você queira maior de altura, você vai trabalhar mais carreiras no corpo da bolsa. E o ponto que eu utilizei nessa bolsa, pessoal, foi o ponto fantasia. Vocês já viram ele aqui no canal em carreiras de ida e volta, mas nunca em uma base. Então, eu aproveitei para trazer esse tutorial para vocês e eu espero muito que vocês gostem. Do novelo de 500 gramas ainda me sobrou essa quantidade aqui, que eu poderia fazer uma alça mais grossa, uma bolsa mais alta, ou fazer um chaveiro aqui para compor a nossa bolsa. Fica ao seu critério o que você faria com essa sobrinha, tá bom? Se você não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar passando uma foto e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, clica aqui embaixo em Seja Membro ou no link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar o fio Unique Classic da Meliá de 5 milímetros. Ele é um fio 100% poliéster. Esse novelo ele é de 500 gramas, aproximadamente 185 metros. A indicação da agulha é de 4 a 6, eu vou utilizar uma agulha de 4 milímetros, tá bom? A cor que eu estou utilizando é a nude rosa. Eu vou deixar o link para vocês na descrição ou aqui na sacolinha que está aparecendo aqui nesse cantinho, ó. Tá bom? Então, eu vou deixar o link para vocês. Como eu falei, eu vou utilizar uma agulha de 4 milímetros, tesoura, um botão imantado de 18 milímetros, 4 argolas articuláveis. Olha só. Vou deixar o link para vocês na descrição e também aqui na sacolinha. Essas argolas articuláveis eu comprei na minha cidade, mas eu encontrei ótimas opções na Shopee para vocês. Vocês vão perceber que elas têm um preço mais elevado, mas é porque são de qualidade. Não vai ter problema de você acabar deixando ela rosé, ela acabar enferrujando, porque eu já tive esse problema com algumas argolas articuláveis da Shopee. Então, encontrei essas e eu vou deixar o link na descrição, tá? Vou utilizar 4 porta-alças, que também são da Shopee. Olha só, eles vêm com parafuso pra gente prender, tá? E aí, as argolas articuláveis, eu prendo aqui no porta-alça. Caso você queira, você pode colocar a alça direto na argola articulável, mas na minha opinião, utilizar esses porta-alças, eles acabam valorizando a nossa peça, então agregam valor, tá bom?
Vou utilizar também a minha etiqueta personalizada que eu fiz na Shopee. Essa minha é a versão menor, de 28 por 11 milímetros, tá? Também vou deixar o link para vocês na descrição. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho trabalhando 13 correntes. Caso você queira a sua bolsa maior de largura, você pode aumentar de 2 em 2 correntes, tá bom? Então, faço aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar aqui 13 correntes. Trabalhei aqui 13 correntes, que ficaram medindo 9,5. Feito aqui as nossas correntes, nós vamos virar elas para baixo e vamos trabalhar nessas ondulações que nós temos. Eu vou pular essa primeira ondulação e trabalhar a partir da segunda ponto baixo. Então, vamos lá, pulo a primeira ondulação, venho na segunda. As minhas correntes permanecem ali, tá vendo? Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação até chegarmos atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz aqui, fiquei com um total de 12 pontos baixos e por todas as carreiras eu preciso ter 12 pontos baixos, tá bom? Vamos finalizar a carreira fazendo uma corrente. E eu vou entrar aqui no último ponto baixo que eu fiz. Vou pegar essa pontinha de fio, passar para cima para ir arrematando ela. Viro o meu trabalho. E agora aqui nós vamos voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas nessas alcinhas de trás. Então, eu entro aqui, nessa alcinha de trás do primeiro ponto. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, na alcinha de trás. Deixa essa pontinha de fio aqui perto da agulha mesmo. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e faço ponto baixo, porque assim, ó, você já vai escondendo esse fio. Vamos no próximo ponto, na alcinha de trás. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e faço ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás. Fiz aqui mais uma carreira. E aqui, pessoal, ó, para você saber se você tem os 12 pontos baixos, essas 2 alcinhas formam um ponto baixo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu tenho aqui os 12 pontos baixos. Faço uma corrente. Viro o meu trabalho. Agora, eu pego na alcinha de trás do ponto e também entro nessa alcinha aqui de baixo. Então, a gente entra em 2 alcinhas, pega o fio que vem do novelo, passa por essas 2 alcinhas e faz o ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de trás e entro na alcinha de baixo. Essa outra alcinha a gente não trabalha, tá? Pego o fio que vem do novelo, passo pelas 2 alcinhas e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Vamos seguir desta forma por toda a nossa carreira. Prontinho, trabalhei os 12 pontos baixos, olha só, o último ponto, deixa eu desmanchar ele aqui. O ponto fica um pouquinho mais justinho aqui, ó, uma alcinha próxima da outra assim mesmo, tá? Então, você entra nessa alcinha de trás e nessa alcinha de baixo.
e faz o ponto baixo. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Aí tá vendo aqui, ó, o último ponto, ele fica assim, mais juntinho mesmo, tá? Agora, pego, entro aqui na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e faço o ponto baixo. Entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e fazemos o ponto baixo. Esse ponto se chama ponto baixo duplo, ponto baixo dobrado ou ponto baixo reto. Cada um conhece de uma forma, né? Vamos no próximo ponto, pego na alcinha de trás e na alcinha de baixo. Novamente, vamos seguir desta forma por toda a nossa carreira. E o nosso último ponto aqui também, ó. Você vai pegar nessa alcinha e nessa daqui, tá bom? Trabalhei aqui mais uma carreira. Pessoal, aqui nesse padrão de pontos, eu não costumo contar a quantidade de carreiras que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou trabalhando até alcançar o tamanho que eu quero de comprimento da minha peça. Então, eu fiz aqui mais uma carreira, faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou voltar trabalhando um ponto baixo, pegando na alcinha de trás e na alcinha de baixo. E faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto na alcinha de trás e na alcinha de baixo e faço o ponto baixo. Então, vamos seguir desta forma até alcançar o comprimento que nós queremos. E não se esqueçam de a cada carreira que você faz uma corrente, vira o seu trabalho e volta repetindo esse mesmo padrão. Trabalhei aqui, pessoal, algumas carreiras. Vamos ver aqui, ficou até o momento medindo 21 de comprimento por 10 de largura. Aqui eu fiz, ó, eu vou contar aqui quantos gominhos eu tenho para vocês saberem, tá? Gominhos são esses aqui, ó, deixa eu pegar uma outra agulha para mostrar. Esses aqui, ó. Esses gominhos aqui, tá? Vou contar quantos deles eu tenho para vocês terem uma base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui mais uma carreira para fechar aqui essa parte da nossa base. Por quê? Tá vendo como tudo aqui tá retinho? Mas se você olhar a última carreira, ela tem aqui essa parte que não tá reta, olha. Essa parte aqui, tá vendo a diferença? Então, vamos lá. Eu finalizei aqui essa carreira com uma corrente. Vou virar o meu trabalho. Normalmente, nós faríamos pegando apenas nessa alcinha de trás e na alcinha de baixo, né? Mas agora, nós vamos trabalhar pegando nas duas alcinhas e entrando nessa alcinha de baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e faço o ponto baixo. Entro nas duas alcinhas, entro na alcinha de baixo, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para cima e faço o ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, entro na alcinha de baixo e faço o ponto baixo. Aí eu vou ficar com 18 gominhos. Vamos seguir desta forma por toda a carreira. Prontinho, olha só. Trabalhei aqui pontos baixos. E agora nós vamos contornar com pontos baixos essa parte aqui também, tá? Nas pontas, tanto aqui, aqui, aqui e aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. Aqui eu já tenho 1, então eu preciso de apenas mais 2. Então, eu entro no mesmo lugar, faço mais um ponto baixo, volto no mesmo ponto e faço o terceiro ponto baixo. Agora, nós vamos passar a trabalhar os pontos baixos pegando nessas alcinhas aqui, ó.
E é importante que você não faça o seu ponto baixo muito apertado, tá? Você vai colocar um ponto baixo em cada alcinha dessa. Então, vamos lá, entra aqui, faço um ponto baixo, vamos no próximo, e também faremos um ponto baixo. Esse padrão de pontos, pessoal, para a nossa base, ó, vai sempre arrumando. Esse padrão faz uma base bem estruturada, tá? E ele é muito fácil. Olha, vamos então seguir trabalhando um ponto baixo em cada alcinha aqui, ó, por toda essa parte. Cheguei aqui no final. Agora, nós vamos trabalhar. Temos que fazer os 3 pontos baixos no mesmo ponto igual desse lado. E agora aqui nós vamos trabalhar pegando nas 2 alcinhas de cada corrente, olha só. Pegando aqui nas 2 alcinhas de cada corrente. Então, eu entro aqui no primeiro e vou trabalhar 3 pontos baixos. Deixa eu diminuir um pouquinho essa laçada aqui, vamos lá. Volto no mesmo ponto, 2, volto no mesmo ponto e 3. Aí, arruma aqui a sua base, né, para ela ficar alinhadinha. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto, pegando nessas 2 alcinhas aqui de cada corrente. Cheguei aqui no último ponto, olha só as 2 alcinhas. E aqui, vamos fazer 3 pontos baixos igual nas outras pontas. 1. Volta no mesmo ponto. 2. Volta no mesmo ponto. 3. E arruma a sua base. Agora, vamos voltar a trabalhar ponto baixo, pegando nessas alcinhas aqui, ó. Deixa eu só ver se não vai ficar muito longe para esse primeiro ponto baixo, vamos ver. Olha, não ficou, ficou ótimo. Então, a gente volta a trabalhar um ponto baixo, pegando apenas nessas alcinhas aqui, ó. Bem na lateral, até chegarmos a completar toda essa parte aqui, ó. Até chegarmos aqui. Ó, cheguei aqui. Agora, nós vamos ter que ter 3 pontos baixos aqui também. Eu já tenho, que é esse primeiro que eu fiz. Então, eu vou entrar aqui e vou trabalhar mais 2, olha. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar feio. Aí, ó, 1. Volto no mesmo ponto e faço 2. Fiquei com um total de 64 pontos. Eu vou medir novamente aqui. De comprimento ficou medindo 22. De largura ficou medindo 12. Agora, vamos começar a subir a nossa bolsa. Nós vamos utilizar o padrão do ponto fantasia, que é um ponto baixíssimo, um ponto meio alto, um ponto baixíssimo, um ponto meio alto. Então, eu vou iniciar com um ponto baixíssimo, só que aqui nós vamos trabalhar pegando apenas nessas alcinhas de cima e nesse gominho aqui atrás, tá? O primeiro ponto aqui, você pode trabalhar um ponto baixíssimo ou um ponto meio alto. Vamos ver, eu vou iniciar aqui com um ponto meio alto. Então, laço o fio na agulha, entro na alcinha de cima e no gominho de trás. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro os 3 de uma vez. Arrumo aqui. E vou colocar o marcador no primeiro ponto que eu fiz. Caso você queira, você pode levar primeiro a sua laçada lá pra trás, assim, ó. Mas eu prefiro desta forma que eu tô fazendo, tá? E se você ir arrumando a sua base, vai dar certo.
Então, deixa eu repetir o ponto meio alto aqui. E colocar um marcador aqui. Para esse padrão de pontos, é necessário que tenhamos números pares aqui na nossa base, tá? No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, eu entro nessa alcinha de cima, entro no gominho aqui atrás, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. No próximo ponto, faremos um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. No próximo ponto, faremos um ponto baixíssimo. Entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. No próximo, um ponto meio alto, laço o fio na agulha, vamos na alcinha de cima e no gominho de trás. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. No próximo ponto, entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás e vamos fazer um ponto baixíssimo. Tenho 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos trabalhar desta forma até chegarmos aqui, ó, nesse último ponto. Feito aqui a minha primeira carreira, eu comecei com um ponto meio alto e eu termino com um ponto baixíssimo, tá? Agora, vamos entrar aqui onde nós estamos com o marcador e vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui nas 2 alcinhas, fico com 3 na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma: onde eu fiz ponto baixíssimo, eu faço ponto meio alto. E onde eu fiz ponto meio alto, eu faço ponto baixíssimo. Nós sabemos que o nosso último ponto aqui, olha, foi um ponto baixíssimo, que foi esse daqui. Não esse daqui para fechar a carreira, e sim esse daqui. Então, deixa eu pegar até uma outra agulha aqui. Aqui. Ó. Esse foi o ponto baixíssimo. Esse daqui, ó, foi o ponto baixíssimo para fechar a carreira e aqui foi a corrente que nós fizemos para virar o trabalho. Então, aqui, se o meu último ponto foi um ponto baixíssimo, eu começo com um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro aqui onde está a minha agulha, ó, para demonstrar onde é o primeiro ponto. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Tiro aqui o marcador e coloco no primeiro ponto dessa carreira, ó. Coloco nessas 2 alcinhas aqui. Agora, a gente segue fazendo aqui, ó. Entro nas 2 alcinhas do próximo ponto, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro nas 2 alcinhas, puxo o fio aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3. No próximo ponto, entro nas 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha, entro nas 2 alcinhas do próximo ponto e faço um ponto meio alto. Vamos seguir desta forma, fazendo essa sequência por toda a volta da nossa bolsa. Um ponto baixíssimo, um ponto meio alto. Feito aqui, pessoal, mais uma carreira. Essa já é a segunda, olha só. E é importante que você vá arrumando o seu trabalho conforme você for fazendo as carreiras, tá? Aqui, ó, eu comecei com um ponto meio alto, então eu tenho que terminar com um ponto baixíssimo. Vamos agora entrar aqui onde está o marcador, nessas 2 alcinhas. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e vou tirar as 3, fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Aqui eu fiz a corrente, aqui é o ponto baixíssimo para fechar a carreira e aqui é o ponto baixíssimo, que é o nosso último ponto que nós fizemos nessa carreira. É importante a gente ter essa informação, pessoal, porque senão você vai fazer aumentos nos seus pontos, tá? Às vezes você confunde e começa por aqui, aí não vai bater a conta. Esse aqui é o último ponto que você fez. Aqui é o ponto baixíssimo para fechar a carreira, uma corrente.
viro o meu trabalho, o meu último ponto foi um ponto baixíssimo, certo? Esse aqui que tá a agulha, então eu tenho que iniciar fazendo um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, vamos entrar aqui, ó, onde está a nossa agulha, vou tirar ela aqui. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Tiro o marcador daqui e coloco aqui nessas 2 alcinhas do primeiro ponto dessa carreira. Ó. Agora, voltamos, no próximo ponto, fazemos ponto baixíssimo. Agora, voltamos a trabalhar o mesmo padrão. Laço o fio na agulha, no próximo ponto, entro nas 2 alcinhas e faço um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto e trabalho um ponto meio alto. Vamos, então, seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui, pessoal, a minha terceira carreira, que a gente já consegue ver a bolsa se formando. Olha que lindo que fica esse padrão. E sempre vai arrumando, modelando ela, tá? Bom, se eu comecei com um ponto meio alto, eu finalizei com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou até colocar um marcador, que é uma outra opção que você pode fazer para não confundir os pontos, tá? Deixa eu pegar outro marcador aqui. Ó, no último ponto, que é para vocês, de fato, eu quero que vocês entendam onde nós vamos trabalhar. Então, eu marco o primeiro e o último ponto, tá? Vejam só, agora eu entro aqui nessas 2 alcinhas, onde estamos com o marcador, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Tá vendo? Olha, esse aqui, esse ponto baixíssimo, foi para fechar a carreira. O último ponto dessa carreira é esse que tá marcado. Faço uma corrente. Viro o meu trabalho e sempre vai modelando a bolsa. Olha só como é fácil da gente se enganar aqui, ó. Então, meu último ponto, que foi ponto baixíssimo, foi esse daqui. Não é esse e nem esse. Então, laço o fio na agulha, porque onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu tenho que trabalhar o ponto meio alto, e onde eu fiz ponto meio alto, eu faço ponto baixíssimo. Então, se meu último ponto foi um baixíssimo, aqui eu vou iniciar com um meio alto. Entro aqui onde está o marcador, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto meio alto. Esse marcador aqui, ó, que marca o primeiro ponto, eu vou tirar. E vou colocar aqui nessas 2 alcinhas do primeiro ponto dessa carreira. E aqui eu posso tirar esse marcador também. Aí, fiz aqui o meio alto, no próximo ponto, faço ponto baixíssimo. No próximo, ponto meio alto. Então, agora, pessoal, é só seguir desta forma até alcançar a altura que você deseja para a sua peça. E é muito fácil, gente, de fazer esse padrão. Tanto ele sendo assim com a base, né? Ou sendo com carreiras de ida e volta. E como eu sei que vocês amam esse padrão na carreira de ida e volta, vocês já me pediram para ensinar ele na base. Com base, no caso, né? E olha como fica bonito. Então, vamos seguir esse padrão até alcançar a altura que nós queremos. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês. Trabalhei aqui, pessoal, 20 carreiras. Deixa eu pegar aqui a minha fita. Ó, de altura ficou medindo 19 centímetros. Caso você queira uma bolsa mais alta, você vai seguir trabalhando mais carreiras. E eu conto as carreiras assim, olha, aqui, ó, tá vendo essa alcinha? Abaixo dela tem uma carreira. Então, a cada alcinha tem 2 carreiras, 1, 2 aqui, tá vendo? 1, 2, essa primeira e essa é a segunda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, aqui eu tenho 20 carreiras, minha última carreira foi trabalhando por dentro. Cheguei aqui agora, eu vou cortar o meu fio. E aqui, se vocês repararem, olha, eu ainda não finalizei, eu fiz o último ponto baixíssimo. Aqui tá o marcador,
Mas eu ainda não fiz ponto baixíssimo, tá? Aqui nós não trabalharemos o ponto baixíssimo. Vamos fazer assim, olha, puxa esse fio. Fez o ponto baixíssimo, cortou o fio, puxa ele pra cá. De fora pra dentro, vamos entrar nessas duas alcinhas que temos aqui o marcador. E passo esse fio pra fora. Agora, deixa eu aproximar vocês aqui. O fio tá saindo daqui, ele tem que voltar. Então, eu vou entrar nessa alcinha aqui de fora, ó. Pego meu fio e passo por essa alcinha. Fiz aqui um acabamento invisível. Pego esse fio, passo pra dentro da bolsa. E agora, eu vou passar ele dentro de alguns pontos. Pra depois a gente passar isqueira aqui na pontinha. Ó, vou cortar o excesso. Venho com um isqueiro. Aí, você dá uma puxadinha e amassa... Opa, peraí que não queimou o suficiente. Pronto. Ó, fica assim. Posso tirar o marcador. Modela a sua bolsa. Olha só, gente, que fofura que fica. Agora, vamos costurar o botão aqui na nossa peça. Para costurar o botão, pessoal, cada um tem uma técnica, né? A única diferença aqui, ó, a única coisa que eu faço, né, que pode ser diferente, é que eu utilizo essa linha de nylon, linha transparente. Eu não utilizo aquela linha de costura convencional. E vamos costurar aqui o nosso botão. Eu confesso pra vocês que essa parte da costura aqui menos me agrada. Então, eu não tenho muitas dicas pra passar pra vocês. Comenta aqui deixa aqui nos comentários se vocês gostam de aplicação do botão. Então, vamos procurar aqui mais ou menos o meio da nossa peça. Vamos posicionar o botão. E vamos começar a costura. Olha, a única coisa que eu faço é... Entrei aqui no primeiro furo. Levo essa linha aqui pra fora. Entro e volto aqui, ó, no mesmo furo. Eu vou fazer isso de 3 a 4 vezes, olha. Levo pra fora. Volto no mesmo furo. Saio aqui pra fora, já fiz isso 3 vezes. Vamos fazer mais uma. Venho no mesmo furo e trago a linha aqui pra fora. Você vai repetir até ver que tá bem firme, tá? Pode ser que você faça menos ou mais vezes, olha. Fiz aqui, agora eu entro na bolsa e eu desço um pouquinho a minha agulha pra ela sair no furo de baixo, tá vendo? E, novamente, eu passo de 3 a 4 vezes aqui, no mesmo furo, e depois repito isso até costurar os 4 furos do nosso botão. Então, eu vou aplicar aqui os 2 lados do botão e mostro pra vocês. Botão costurado, olha só. Agora, vamos fazer a aplicação da nossa etiqueta. Opa. Deixa eu abrir aqui pra ver a altura que eu vou querer a minha etiqueta. Ó, eu acho que aqui é uma altura boa. Agora, eu venho com a plaquinha que vem junto e posiciono ela aqui, ó. Deixa eu pegar o alicate e arrumar aqui que essa garrinha tá muito longe.
Pronto, olha só. Aí, encaixei aqui na garrinha, venho com o auxílio de um alicate e fecho as garras na plaquinha aqui, tá? Arrumo, se ficou torto. Vamos fechar aqui. Aí, você olha se pra você tá centralizado. Ó, pra mim tá. Agora, vamos fazer a nossa alça. Vamos iniciar a nossa alça trabalhando 4 correntes. Se você quiser que ela fique um pouco mais grossa, você vai trabalhar mais correntes. Não se esqueçam que você precisa conseguir colocar ela dentro aqui dessa ponteira do porta-alças, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui a laçada inicial. Vamos trabalhar aqui 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. 4 correntes ficaram medindo 3 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar pegando essas alcinhas aqui de fora de cada corrente. Essa daqui. Essa aqui a gente deixa. Vamos começar aqui, ó, pela primeira corrente que nós fizemos, tá? Então, a gente trabalha pegando essas alcinhas aqui. E vamos fazer ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui nessa alcinha de fora, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Agora, vamos nessa alcinha aqui de fora. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos nessa daqui, ó. Nessa alcinha aqui, ó. Fico com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez. Deixa eu até pegar uma outra agulha pra mostrar, ó. É nessa alcinha aqui. Essa daqui, então, é nessa alcinha que eu entro, faço ponto baixíssimo. Se você quiser olhar aqui por fora, olha só, é nessa alcinha aqui. Faço o ponto baixíssimo. Na próxima, é nessa daqui. Faço ponto baixíssimo. Nessa daqui, faço ponto baixíssimo. Aí, novamente, olhando aqui por dentro, você entra nessa alcinha que fica aqui pra fora, ó. Nesse padrão de pontos da nossa alça, eu não conto quantas carreiras eu estou fazendo. Eu apenas vou trabalhando ponto baixíssimo até alcançar o tamanho que eu quero pra minha peça, tá? Vou aproveitar e já vou fazer o seguinte, olha só, entro aqui no meio, puxo essa pontinha de fio aqui pra dentro, e eu já vou colocar a primeira ponteira aqui com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o porta-alça. Ó, aqui está a minha ponteira de porta-alça. E com o auxílio da tesoura, eu vou colocando a alça dentro do porta-alça. Então, com cuidado, para não se machucar, vai colocando assim, ó. Pra dentro, justamente onde nós temos que parafusar aqui, ó. Você precisa ter cuidado se passou bastante a alça aqui, tá? Ó. Agora, eu venho com o parafuso e com a chave Allen de 1,5 mm. E agora, é só parafusar aqui.
fica bem firme, tá, gente? Mas se você quiser, antes de colocar a alça aqui dentro, você pode também colocar um pingo de cola lá embaixo, pra te dar mais segurança. E agora, é só a gente parafusar aqui, ó. Até o final. O final ficou um pouco mais difícil, mas tem como fazer, olha só. Agora, é só a gente continuar trabalhando os pontos baixíssimos até chegarmos no tamanho que nós queremos para nossa alça, tá bom? Trabalhei aqui, pessoal, olha só, até alcançar o tamanho que eu queria. Ela ficou medindo... Ó, eu vou contar aqui até metade do porta-alça, então ficou medindo 36,5. Agora, vamos colocar o outro. E caso você queira que seja maior a sua alça, é só você seguir trabalhando mais carreiras, tá? Vou cortar aqui meu fio, puxo, venho aqui no meio da alça, ó, e vou puxando esse fio por dentro da alça para ir escondendo ele. Aí depois nós vamos queimar para não soltar, né? Ó, cortei aqui o excesso, venho com o isqueiro, deixa eu pegar aqui. Agora você vai dar uma esticada e amassa. Venho aqui com a ponteira e repito a mesma coisa que eu fiz na outra ponta. Ó, vamos colocando a alça aqui pra dentro. Com cuidado para você não se machucar e com o apoio da tesoura ou uma agulha, alguma coisa para facilitar, tá bom? Pronto. Venho com o parafuso. E agora é só finalizar aqui. Ó. Bem simples. E caso você queira, aqui também pode colocar um pingo de cola, tá? E ficou assim, ó. Já vamos colocar aqui a nossa argola articulável. Olha só que linda. Fiz a outra alça aqui do mesmo tamanho, do mesmo jeito, tá? Agora, vamos aplicar na nossa bolsa. Aqui, ó, você precisa ver mais ou menos onde você quer a sua alça. A distância que você quer, se você quer ela mais distante ou um pouco mais próxima. Ó, eu acho que o meu... acho que eu vou querer um pouquinho mais afastado, não tão próximo. Aí, a gente utiliza aqui os pontos e passa a argola articulável. Passa pelo máximo de pontos que você conseguir pra ficar bem firme, bem segura, tá? E tem que tomar cuidado pra não ficar muito diferente uma da outra, no sentido de uma ficar muito na ponta da bolsa e a outra muito no meio. E aí, se ficar, você pode arrumar, não tem problema não.
Olha. Agora, vou repetir a mesma coisa do outro lado. Prontinho, pessoal, fiz a aplicação das duas alças e esse é o resultado final da nossa aula de hoje. E deixa eu mostrar para vocês que ainda sobrou fio, então você poderia aumentar uma carreira, poderia aumentar a espessura da alça, ou se você preferir, você pode fazer um chaveiro com as sobras, tá? Então, eu utilizei menos de um novelo de 500 gramas. Ficou uma bolsa econômica, no meu ponto de vista, porque muitas vezes a gente precisa de mais de um novelo, e se você fizer com um fundo de sintético, você vai conseguir fazer ela mais alta ainda, tá? Vou aproveitar e vou passar as medidas finais para vocês. De comprimento, ficou medindo 21,5. De largura, 11 centímetros. E de altura, 19 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo, comenta aqui um coração, se inscreva no canal, porque essa é a forma de eu medir se vocês gostaram ou não de um modelo. Vocês me pediram bastante esse ponto, então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.